Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com o Country Manager da Spectrum no Brasil, João Correia. Estamos remotamente, ele está em Houston. Bom dia, boa tarde, João Correia. Bom dia, Cavanha. Tudo bem? Tudo ótimo, João, prazer em estar com você aqui. Prazer é todo meu. João, outro dia eu vi umas declarações suas em revistas sobre trabalho de sísmica além das 200 milhas. Você poderia, em princípio, nos ajudar a entender o que é a zona econômica exclusiva, como é essa classificação? Claro, Cavanha. Realmente foi uma reportagem que saiu recentemente, né, de uma entrevista com a Brasil Energia. A Spectrum realmente vem investindo fortemente, inclusive na Bacia de Santos, além das 200 milhas. E é muito interessante o pouco conhecimento que a gente tem desse assunto, né? Então, eu acho que eu queria te agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre esse tema que é tão importante, né, para nós brasileiros, né? Não só como um country manager de uma empresa que está operando em sísmica, mas acho que para todos nós brasileiros. A história, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a história, né, do que é a zona econômica exclusiva, como isso entrou na pauta internacional, como os países reagem em relação a isso. Na verdade, tudo começa com a Convenção Nacional das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, né, que foi uma convenção que ocorreu, a elaboração dela ocorreu desde 1976 até 1975. Todas as diretrizes que hoje são aceitas por todos os países, levou todo esse tempo para ser elaborado, com a participação de todos os Estados-membros das Nações Unidas, e ela entrou em vigor em 1994. Né? Ela traz conceitos bastante importantes. Né? O aceite de que existe uma zona economicamente exclusiva, que é direito de todo Estado que tem um litoral, e essas 200 milhas ela está limitada, estaria limitada a 200 milhas, né, no caso em que um país não tenha uma margem continental que avance além desses limites. Aí cabe um pouquinho a explicação do que é a plataforma continental, a diferença entre o conceito de plataforma continental e de margem continental. A plataforma continental é um termo jurídico, né? É o espaço no mar onde o país tem direito de exclusividade no exercício das atividades de exploração econômica, né, de segurança, ou de não explorar. Né? O Estado tem o direito de explorar, de fazer pesca, fazer exploração de petróleo, ou de não fazer nada. E nenhum outro Estado pode entrar e usar desse espaço, porque ele é soberano para o Estado que é signatário dessa convenção da ONU. E a margem equatorial já é um conceito geológico, geomorfológico, que estabelece a continuidade do território terrestre avançando sobre o mar. Né? Isso aconteceu nessa convenção. Essa convenção foi muito interessante porque ela, ao final dela, ela adotou dois conceitos. Ela adotou o conceito de 200 milhas para aquele país que não tem extensão, né, para as áreas onde não há extensão dessa margem continental além das 200 milhas, e para aqueles países que tenham essa situação, ela estabeleceu que essa Convenção das Nações Unidas ela entrou em vigor em 2004, e ela deu um prazo de 10 anos para que as nações que estivessem nessa situação fizessem o pleito à ONU. Né? Depois, esse prazo de 2004 foi estendido um pouco, foi estendido até 2008, mas o Brasil, nós apresentamos, em 2004, nós apresentamos esse pleito, né? Onde a gente, como nós temos uma plataforma, uma margem continental que se estende muito além desses limites, o Brasil apresenta esse pleito à ONU e esse pleito foi analisado. Né? Foi analisado, na verdade, quem analisa esse pleito é a Comissão de Limites da Plataforma Continental, também criada durante a Convenção. Essa comissão é uma comissão de 21 membros, eles não representam o Estado, eles representam, eles são nomeados pelos Estados-membros. Nós temos, por exemplo, a honra, né? O Brasil tem a honra de ter o contra-almirante Ribas, um brasileiro que está lá, é um desses 21 membros. Ele foi recentemente reconduzido por mais um mandato de 5 anos.
Comandante Ribas, você tem uma ideia de como, do reconhecimento, né, da importância não só do Brasil, mas como desse profissional, ele, de 163 países signatários da convenção, ele recebeu 160 votos, né? Então, e é essa comissão que analisa os pleitos dos países que submetem. Então, o Brasil, nós submetemos a proposta em 2004. Em 2007, nós recebemos resposta, né? Nós pleiteamos, Cavanha, nós pleiteamos um território relativamente quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia da dimensão do que nós pedimos de extensão, isso representa os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo juntos. Então, você imagina a responsabilidade, né, de quem está levando à frente esse pleito, do que vai trazer de riquezas para o nosso país, aí incluído todo o pré-sal da Bacia de Santos. Tá? Então não é ao longo de toda a costa que é o pedido, é só uma mini-região, monstra região que foi... Exato, Cavanha. Então, nessa convenção, né, na Convenção das Nações Unidas, houve uma grande discussão e alguns conceitos entraram para o critério do aceite desse pleito. O primeiro critério é 200 milhas tendo você extensão além de margem da plataforma, você não tem que provar nada. Você 200 milhas é um default. Todos os países têm direito a 200 milhas. Aqueles países que julgarem que sua margem continental se estende além dessas 200 milhas, tinham um prazo até 2004 de apresentar. E essa comissão é a comissão que julga. Então, o critério que eles estabeleceram, houve assim uma disputa entre dois critérios. Existe um critério que foi feito um Garnier, que é um geólogo irlandês, que ele trouxe o conceito de camadas sedimentares, de bacia sedimentar, um conceito mais geológico ao tema, né? E tinha uma outra proposta que levantava mais a questão morfológica, a proposta de Hedberg, que estabelecia o limite na base do talude. Nas discussões que aconteceram, acabaram fazendo uma solução mista. Você adota ou o critério de Hedberg, que é do talude, ou o critério do Garnier, que é um critério mais, até diria, geofísico, né? Você precisa da sísmica para estabelecer esse limite. Então, mas ficou muito mais complexo, né? Existe uma complexidade muito grande e, por esse motivo, a criação da Comissão de Limite da Plataforma na ONU, que são esses 21 membros que decidem os pleitos em subcomissões. Né? Obviamente, o contra-almirante Ribas, ele, por ser brasileiro, quando a questão é do Brasil, ele não pode participar. Mas em todos os outros pleitos ele participa e é uma autoridade sobre o tema. João, e aí sua empresa então, João, deixa eu mudar aqui só um segundinho, sua empresa faz sísmica especulativa e ela fez aquisição sísmica para além dessas 200 milhas, é isso? Exatamente. Então, já existiam, né, algumas linhas. O próprio LEPLAC, que é o Plano de Levantamento da Plataforma Continental, que é um projeto assim, excepcional, o trabalho que é um grupo formado pela Marinha, antigamente pela Petrobras. Eu não sei ainda se a Petrobras participa tão ativamente após a flexibilização do monopólio, mas a Marinha é uma das universidades, o professor Cleverson, na UF, é uma pessoa que eu particularmente conheço e sei que está diretamente envolvido na defesa desse nosso pleito. O LEPLAC, ele adquiriu bastantes dados, né, em situações além das 200 milhas, e é justamente esses dados que dão apoio ao pleito brasileiro, mas você sabe, né, Cavanha, os recursos são limitados. Não deveriam ser para esse tema tão importante, tão crítico, né, para as nossas futuras gerações, mas houve sempre um recurso limitado. A Petrobras ajudou bastante com o aporte
com o conhecimento que tinha. Nós temos aí o geólogo Jair Marcondes, que foi o representante por muito tempo do LEPLAC por parte da Petrobras. Quer dizer, nós tínhamos aí um time de primeira trabalhando e, graças ao trabalho e ao esforço desses brasileiros, é que a gente conseguiu avançar, e no nosso pleito nós fomos atendidos em 80%. Hoje, o que está em discussão, porque essa comissão ela homologa, né? Ela legitima o pleito das nações. As nações são soberanas para solicitar a sua expansão. Quem submeteu até 2004 cumpriu com a obrigação que está contida nos artigos lá da Convenção. Então, e o país é soberano para definir os seus limites. Essa comissão existe para homologar essa discussão. Isso faz bastante sentido quando você tem estados em que você divide essa área, né? Quando você tem ilhas em frente a um país, ou você tem reentrâncias no litoral, ou proximidades, como é na Inglaterra e na Noruega, e outras situações no mundo em que você tem. Mas no caso brasileiro, nosso vizinho mais próximo está do outro lado do Atlântico. Então, não haveria assim, muita discussão sobre esse pleito brasileiro. Mas, é claro, como nós temos aí a questão das ilhas de Trindade, alguns pontos ficaram em análise ainda, que houve um pedido de esclarecimento por parte da comissão, e hoje o Brasil está caminhando com essas respostas. Agora, João, me diga uma coisa. Então, a sua companhia, para poder ter feito essa sísmica especulativa, teve que ter todas as autorizações de governo. E o que vocês viram como resultado desse trabalho? Então, como eu estava dizendo, até me perdi um pouco, peço desculpas, nós olhamos esses dados antigos adquiridos pela EPLAC, houve outras empresas que fizeram algumas linhas regionais, e nós identificamos que a bacia seguia, né? A geologia não respeita os limites políticos, né? Então, nós vimos que o pré-sal avançava bastante, e nós realizamos 3 grandes campanhas de dados 2D, né? Além das 200 milhas. Nesse período, não estava muito clara qual eram as regras. Nós procuramos a ANP, procuramos o IBAMA, e a resposta que a gente teve foi que não havia uma regulação formal nessa área, além das 200 milhas. Depois, nós pesquisando um pouco, nós vimos que existe sim uma resolução da CIRM, que é a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, que é uma instituição também criada justamente para administrar essas áreas, administrar esse pleito, né? É uma comissão interministerial que acompanha de perto todas as ações realizadas e todos os desdobramentos que são resultantes desse nosso pleito. Então, a CIRM diz explicitamente, numa de suas resoluções, que a ANP e DNPM devem regular essa área entre as 200 milhas e o pleito brasileiro na ONU. Então, sabendo disso, quando nós fizemos 2D, nós vimos realmente potenciais incríveis, nós vimos muita coisa. O pré-sal se prolonga enormemente. Nós temos agora um detalhe que até nós oferecemos à Marinha usar os nossos dados nessas áreas, apesar de não termos a obrigação de entregar esses dados à ANP, nós assumimos, reconhecendo o pleito brasileiro, nós enviamos cartas a Marinha, ao IBAMA e à ANP, oferecendo os dados que nós estamos adquirindo e assumindo o compromisso de, nesse território, atuarmos exatamente como é exigido em território nacional dentro da ZEE. Então, a gente vem cumprindo, aderindo a isso, e como forma de reconhecer a legitimidade do pleito brasileiro, que nós achamos que o Brasil tem direito, tem por direito o uso e deve fazê-lo de fato. Não. Agora, João, me diga uma coisa, quer dizer, então, vocês conseguem, acho que é interessante essa questão das autorizações e do bom relacionamento com o Estado todo, né, do Brasil. Mas vocês, então, enxergaram, quer dizer, probabilisticamente, possibilidades, volumes e tal, tendência forte do pré-sal para continuar além dessas 200 milhas, é isso, então? Com certeza, com certeza.
Cavanha, nós estamos trabalhando em parceria com o geólogo Pedro Zalan, né? O Zalan trabalhou nesses dados 2D que nós adquirimos, os dados ficaram de excelente qualidade, e ele identificou estruturas muito semelhantes a descobertas já consagradas, né? Então, nos estudos dele, ele identificou nesses 40 mil quilômetros, cerca de 40 mil quilômetros de sísmica 2D, nós vimos estruturas assim que ele já batizou, né? Então a gente vai ouvir falar no futuro destes nomes. Os dois grandes, maiores estruturas, ele chamou de complexo Puri, com cerca de quase 3 mil quilômetros quadrados, com um fechamento, com toda a situação favorável, correlata a ocorrências e grandes descobertas feitas dentro, né, da ZEE, como Tupi, como outras, né, Sapinhoá, e o complexo Chavante, com 4.980 quilômetros quadrados, né, sendo que Chavante são 4 grandes estruturas, e a partir dessa, Tupinambá, com 800 quilômetros, e mais 21 prospectos, né? Então, é impressionante, né? É impressionante o potencial que nós temos, né? De um aumento de reservas que ímpar, né? Nenhum país do mundo tem uma situação tão favorável como nós temos. Agora, João, então, e o que o país tem que fazer? E a ANP, Ministério de Minas, Marinha, quer dizer, como é que é esse conjunto todo? Então, Cavanha, nós estamos fazendo nossa parte, quer dizer, dentro da geologia, dentro da geofísica, o que você tem que fazer quando você vê uma situação como essa? Você tem que caminhar no enriquecimento do conhecimento, né, e trazer redução de riscos e confirmação do que está se vendo. Então, nós estamos fazendo agora 2 3Ds, vamos fazer um terceiro, vamos totalizar quase 30 mil quilômetros quadrados de sísmica 3D. Nós estamos hoje atuando em águas internacionais, na porção de águas internacionais que nós não necessitamos de licença ambiental, nós estamos operando, apesar de informar o IBAMA, e estamos aguardando, provavelmente nos próximos dias, deve sair uma licença para que o nosso projeto, que está hoje ocorrendo em águas internacionais, possa se deslocar e seguir em águas nacionais, seguindo as estruturas que estão, não respeitam essa barreira das 200 milhas. Por parte do governo, a gente já tem um tempo, desde da época em que o Fernando Coelho estava, nós tivemos a chance de conversar com ele, na época também, então secretário de Óleo e Gás, Márcio Félix, que foi reconduzido ao cargo. Nós tivemos conversas muito boas mostrando o que nós estávamos descobrindo, e houve um grande interesse por parte deles, por parte do IBAMA, né? O IBAMA tem que se preparar, porque nós sabemos que o IBAMA tem uma limitação de recursos humanos para trabalhar, e com essas descobertas, com essa incorporação, aumenta o Brasil, né? A área que eles vão licenciar vai aumentar, o conhecimento que tem que ser gerado vai aumentar. Então, eu acho que é preciso agora que o Estado brasileiro tome posse, de fato, daquilo que lhe é de direito. E para que isso aconteça, é necessário haver informação, né? Acho que poucos brasileiros, a não ser esses que estão diretamente envolvidos com o pleito, têm conhecimento profundo sobre o caso, né? O Brasil, por exemplo, nada impede, absolutamente nada impede que o Brasil venha amanhã oferecer blocos na situação. Isso foi feito pelo Canadá. O Canadá ele submeteu o pleito tal qual nós. Eles estão ainda em análise, estão aguardando a homologação por parte da Comissão de Limite da Plataforma Continental, mas mesmo assim eles fizeram uma licitação, eles ofereceram blocos, os blocos foram arrematados, a Equinor ela fez uma descoberta no bloco e agora a discussão está em outro patamar, porque como você, né, sobre esta área, Cavanha, como você está entrando numa área que supostamente pertence à humanidade, né? Porque toda área que não for pleiteada por uma nação, por um Estado, ele é patrimônio da humanidade. E quando você faz esse pleito, você tem que pagar um royalty à ONU a título de você estar usando um recurso que supostamente poderia ter sido da patrimônio da humanidade. Então, há regras aí, 1% após 5 anos, começa a crescer 1% a mais, até 7%.
Hoje, no Canadá, eles estão discutindo quem é que paga esse royalty, se é Equinor ou se é o Estado canadense. Ou seja, eles já viraram a página, já estão criando um novo, já deram um passo adiante. Um caminho que o Brasil deve seguir. E nós defendemos isso, não só, eu particularmente, não só como country manager de uma empresa que tem interesse econômico, mas como brasileiro, porque eu acho que isso é um patrimônio não só da nossa geração, como das futuras gerações. João, quer dizer, o que você está dizendo, quer dizer, primeiro, deixa eu ver se eu estou concluindo de forma correta. Existe um potencial enorme, além das 200 milhas, e que tem semelhanças com o pré-sal, quer dizer, tem uma continuidade geológica importantíssima, já pré-mapeado, mas, obviamente, tudo isso é potencial, tem que falar melhor. Claro. Segundo, que a nação como um todo, a ANP, Marinha, MME, empresas, quer dizer, IBP, sei lá, tem que sentar e fazer um planejamento sobre esse potencial e sobre esse domínio desse recurso, é isso? Com certeza sim. Porque eu acho que a inteligência de Estado ela deve ter noção de que dessa reserva potencial, né, o que isso pode impactar na economia, que benefícios pode trazer para a sociedade, e com o tempo que nós temos, né, planejar melhor o uso desses recursos, a aplicação. O país tem que se preparar, sabendo que vai haver, se nós quando tivemos aí o boom exploratório, né, 5, 6 anos atrás, nós chegamos à conclusão de que não havia mão de obra suficiente para atender, né? Nós estávamos assim, meio que desesperado, o problema contrário que estávamos vivendo recentemente, né? O problema de falta de mão de obra, não de mão de obra desempregada. Isso vai acontecer, né? A gente tem aí fica difícil dizer se vamos dobrar ou se vamos aumentar em 60%, mas com mais de 50%, certamente vamos aumentar mais de 50% o tamanho da nossa área a explorar pré-sal, né? E isso implica em empregos, necessidade de empregos, necessidade de tecnologias. Então, o país tem que se preparar, as autoridades devem se preparar para isso, não serem tomadas de surpresa. Eu acho que é o que a gente está se oferecendo, a empresa, particularmente a Spectrum, vem oferecendo ao Estado brasileiro total apoio, né? Não só no pleito, no que precisar de dados, mas temos trabalhado bem proximamente a ANP, transferindo esse conhecimento e adiantando, né? E ajudando nesse planejamento que deve ser feito antecipado. Está perfeito, entendido. Quer dizer, precisa realmente sentar, fazer um planejamento de todas as questões, recursos. Muito bom. Exatamente. Gostaria de agradecer, João Correia, pela nossa conversa, pelo seu tempo aí dedicado a isso. Muito obrigado. Obrigado a você, Cavanha. Obrigado a todos aí pela paciência de me ouvir. E chamo a todos aí que estejam interessados, se quiserem me contactar. A gente está de portas abertas aí. Vamos seguir fazendo um trabalho em todas as esferas que a gente possa atuar. É um trabalho de formiguinha, né, de conscientização, e que agradeço a você, Cavanha, a gentileza do convite, que acho que é uma plataforma bastante importante, é um fórum de discussões de altíssimo nível dentro da indústria. Certamente as pessoas que estão ouvindo essa entrevista entenderão o que está sendo dito aqui e tomarão as devidas ações. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado a você, Cavanha. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado.